De vídeo agora a informação do companheiro Daniel Lian. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter na primeira instância casos de improbidade administrativa. O pedido rejeitado foi feito em 2004 pelo ministro Eliseu Padilha com o objetivo de levar os processos para julgamento no STF contra qualquer autoridade com foro criminal. Neste contexto, seriam englobados ministros de Estado, deputados, senadores, entre outros. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez a argumentação e acrescentou que a autoridade pública merece proteção institucional e sugeriu ainda a criação de um foro especializado para casos de improbidade. Na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do Poder Constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo de julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no primeiro grau de jurisdição, além de constituir fórmula republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a instrução processual. Eu acho que a autoridade pública merece, não privilégio, mas algum tipo de proteção institucional. E, portanto, de lege ferenda, ou seja, para uma futura legislação, eu consideraria seriamente a ideia de se criar um foro centralizado para as ações de improbidade administrativa. Já o ministro Gilmar Mendes aproveitou o momento de seu voto para cutucar o Ministério Público e afirmou que no Brasil há um festival de abuso de autoridade. Nós não temos, presidente, um regime de responsabilidade do agente que propõe as ações de improbidade. Ele não responde por lei de abuso de autoridade, não tem. As condutas são absolutamente atípicas. Eu já disse em outro momento que o Brasil, ministro Fachin, ou no Brasil se tem um festival de abuso de autoridade. A a Z. Eu já disse também que Deus nos livre de membros do Judiciário e membros do Ministério Público como gestores. O julgamento se arrastava desde 2014, pois havia sido suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Foram 9-1 pela manutenção dos casos na primeira instância. O ministro Alexandre de Moraes não participou do julgamento porque seu antecessor, Teori Zavascki, já havia votado no caso, inclusive sendo o único contrário. Celso de Mello esteve ausente na sessão e não votou. A ausência de ministro é diária, né, no Supremo, né? Sistematicamente é difícil encontrar nas sessões plenárias os 11 ou... Muitas vezes você não encontra os 11 ministros no conjunto da sessão. Eles saem para tratar de tudo que é assunto, não sei se privados ou não, mas não interessa. Ou muitas vezes dão o seu voto, levantam e vão embora, desrespeitando os outros colegas. Mas, só para lembrar, as palavras de Gilmar Mendes, tudo que o Gilmar Mendes pensa sobre qualquer assunto, eu penso o contrário. Eu nem preciso saber sobre que tema ele está falando, porque é um homem antirrepublicano. Nós não merecemos, os brasileiros de bem, ter no STF uma pessoa como Gilmar Mendes. Espero que instrumentos legais que foram criados, como impeachment, né, de ministro, sejam usados contra esse senhor que é uma vergonha ao judiciário brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Por sinal, vale destacar, há sim uma solicitação feita ao Senado Federal, de acordo com a Constituição brasileira, de impeachment de Gilmar Mendes, feito por advogados aqui de São Paulo, desembargadores, e vamos esperar que o novo Brasil que possa nascer, que vai demorar com essa estrutura, não tenha pessoas do nível moral de Gilmar Mendes à frente de uma Suprema Corte e tal, ou como ministro da Suprema Corte, porque ele já presidiu. Por outro lado, essa é uma questão complicada, a questão da improbidade e para a primeira instância. Eu sou favorável a isso. A grande questão é que Brasília virou um grande comércio. As decisões em Brasília das Cortes Superiores são decisões comerciais. Vocês entendem o que eu estou falando. É isso mesmo. Decisões comerciais. Então, não pense que conforme você vai subindo, o notável saber jurídico vai aumentando pelas cortes. Não. Algumas vezes vai diminuindo. Vide Dias Toffoli, entre outros tantos casos tal. A questão que se coloca, portanto, é que você vai bater de frente com a indústria da corrupção.
Nós somos o único país do mundo, né, que tem 4 instâncias. É o Brasil, não para de ter instância. 1, 2, 3, 4, é o Brasil. E nós somos o país mais corrupto do mundo ocidental. Então eu queria que alguém me explicasse por que o Brasil é o país mais corrupto do mundo ocidental. Os maiores escândalos de corrupção da última década, vamos pegar 10 anos, né? Todos foram, o Brasil ganhou. Compare com qualquer outro. Eu desafio alguém a dar o exemplo de um país que tenha tido tantos casos de corrupção como o Brasil. E pior, como tanta gente poderosa ainda solta. Tem gente presa, é verdade. Alguns, mas a maior parte são todos soltos, porque eles contam com a impunidade. Vamos ver agora, com essas mudanças legais, o que é que vai acontecer. Eu espero que mude.